Olá, amantes de histórias que tocam a alma. Sejam muito bem-vindos ao Contos de Galopes. Hoje, preparamos uma narrativa que vai aquecer seu coração. Antes de começarmos, já deixe seu like, se inscreva no canal, se ainda não for inscrito, e ative o sininho para não perder nenhuma emoção. Sua interação é o nosso maior incentivo. A história de hoje nos leva ao interior de Minas Gerais, a uma pequena e esquecida fazenda. Lá vivia seu Bento, um homem de poucas palavras e muitos silêncios, cuja vida fora marcada por perdas que o tempo teimava em não apagar completamente. A alegria parecia ter se despedido de seus dias, deixando apenas a rotina e a saudade. A fazenda, outrora próspera, espelhava o estado de espírito de seu Bento. Cercas caídas, pintura desbotada e um ar de abandono. Mas mesmo na melancolia, havia uma dignidade resiliente, uma teimosia em seguir em frente. Era em meio a essa quietude que um encontro inesperado mudaria tudo, provando que o valor verdadeiro nem sempre é visível aos olhos. Numa manhã cinzenta, seu Bento, levado mais pela necessidade de preencher um vazio do que por esperança, dirigiu-se a um modesto leilão de cavalos na cidade vizinha. O burburinho dos negociantes e o relinchar dos animais enchiam o ar, mas o coração de Bento permanecia quieto, quase indiferente ao que acontecia. Os lotes passavam, cavalos vistosos eram arrematados por cifras que seu Bento mal podia sonhar. Ele observava de longe, sentindo-se um peixe fora d'água. Seu bolso continha apenas alguns trocados, suficientes talvez para um animal velho ou com problemas, um fardo a mais para sua já cansada existência. Então, anunciaram o lote número 17. Um cavalo de pelagem castanha desbotada, magro, a ponto de se contarem as costelas, crina rala e um olhar assustado que parecia carregar o peso do mundo. Murmúrios de desdém e risos abafados percorreram a pequena multidão. Ninguém queria aquele animal. R$10! Alguém dá R$10 por este animal? Bradou o leiloeiro com pouco entusiasmo, quase como um protocolo. O silêncio foi a resposta. O cavalo encolheu-se como se entendesse a rejeição. Seu Bento sentiu uma pontada no peito, uma empatia inexplicável por aquela criatura tão desprezada por todos. Num impulso, movido por algo que nem ele sabia explicar, seu Bento ergueu a mão. Eu dou! Sua voz saiu mais firme do que esperava. O leiloeiro, surpreso, bateu o martelo rapidamente. Vendido por R$10 ao senhor. Alguns olhares de zombaria se voltaram para o velho fazendeiro, mas ele não se importou. Ao receber as rédeas do cavalo, que mal se mantinha em pé, Bento notou os tremores que percorriam o corpo do animal. Havia medo em seus olhos, mas também uma fagulha de algo mais, algo que o velho fazendeiro, com sua sensibilidade do campo, conseguiu enxergar. Vamos para casa, meu rapaz, disse suavemente. A volta para a fazenda foi lenta. O cavalo, a quem Bento decidiu chamar de Valente como um sopro de esperança, hesitava a cada passo, desconfiado de cada gesto. A pequena propriedade o recebeu, com o mesmo silêncio de sempre, mas agora havia uma nova presença, um novo desafio, talvez uma nova chance. No estábulo simples, mas limpo, Bento ofereceu feno fresco e água. Valente permaneceu imóvel, farejando o ar, os olhos arregalados. As marcas de maus tratos eram visíveis em seu corpo e em sua alma. A jornada para conquistar sua confiança seria longa, e Bento sabia disso. Paciência seria sua maior aliada. Os primeiros dias foram difíceis. Valente mal comia, assustava-se com qualquer ruído e refugava ao menor sinal de aproximação. Bento apenas observava, falava com voz calma, deixando comida e água por perto, sem forçar contato. Ele sabia que feridas profundas levam tempo para cicatrizar, e Valente carregava muitas. Enquanto isso, não muito longe dali, vivia Léo, um menino de uns 8 anos, de olhar observador e sorriso tímido.
Léo era quieto, preferindo a companhia dos livros e dos animais à algazarra das outras crianças. Ele passava frequentemente pela porteira da fazenda de seu Bento, sempre curioso. Um dia, a curiosidade de Léo foi aguçada pela figura esquálida de Valente no pasto. O menino sentiu uma conexão imediata com aquele cavalo de ar triste. Começou a observá-lo de longe, escondido atrás de uma moita, o coração apertado pela condição do animal, tão diferente dos cavalos robustos que via por ali. Seu Bento, com seus olhos experientes, notou a presença constante do menino. Não disse nada, apenas continuou seus afazeres, percebendo a cautela e o interesse genuíno de Léo. Talvez, pensou ele, aquela criança pudesse ser uma ponte para o coração assustado de Valente, uma nova esperança. Léo, tomando coragem, começou a deixar pequenas oferendas para Valente perto da cerca. Uma cenoura que pegara na cozinha de sua mãe, uma maçã colhida no quintal. Fazia isso quando achava que seu Bento não estava olhando, mas o velho fazendeiro via tudo e um leve sorriso se formava em seus lábios. Valente, inicialmente desconfiado, começou a se aproximar das guloseimas deixadas por Léo. Primeiro hesitante, depois com um pouco mais de confiança. Era um pequeno passo, mas para seu Bento e para o menino significava o mundo. O gelo no coração do cavalo começava lentamente a derreter. Um dia, seu Bento encontrou Léo próximo à cerca, observando Valente. Em vez de repreendê-lo, o velho fazendeiro o convidou a entrar. "Ele parece gostar de você, menino", disse Bento com sua voz calma. Léo, surpreso e um pouco assustado, aceitou o convite, os olhos brilhando de expectativa. A aproximação de Léo a Valente foi gradual. O menino passava horas apenas sentado perto do cercado, falando baixinho com o cavalo, contando sobre seu dia, seus sonhos. Valente, por sua vez, parecia escutar, as orelhas viradas na direção do menino, o olhar menos assustado, mais curioso. Léo tinha uma sensibilidade especial. Ele não forçava, não apressava. Ele entendia o medo de Valente, pois, de certa forma, também carregava seus próprios receios. Talvez por isso o cavalo começasse a relaxar na presença do menino, permitindo que ele se aproximasse cada vez, mas um laço invisível se formando. Certa tarde, enquanto Léo acariciava suavemente o focinho de Valente através da cerca, o cavalo encostou a cabeça na mão do menino, um gesto de confiança que fez os olhos de seu Bento marejarem. Ali, naquele instante singelo, nascia uma amizade pura e improvável, unindo um velho, um menino e um cavalo rejeitado. As visitas de Léo se tornaram diárias. Ele ajudava seu Bento a tratar de Valente, aprendendo sobre os cuidados com o animal. O cavalo, por sua vez, ganhava peso, sua pelagem começava a brilhar e o olhar triste dava lugar a uma expressão mais serena, especialmente quando Léo estava por perto. Havia vida nova na fazenda. Os vizinhos, que antes zombavam da compra de seu Bento, agora observavam com curiosidade a transformação de Valente e a alegria renovada do velho fazendeiro e do menino. Aquele cavalo de R$ 10, antes motivo de chacota, começava a despertar um respeito silencioso na pequena comunidade. Um dia, Valente se assustou com um barulho repentino e se enroscou numa cerca velha. Entrou em pânico, debatendo-se. Seu Bento tentou acalmá-lo, mas o cavalo estava arredio. Foi Léo, com sua voz suave e seu toque gentil, quem conseguiu tranquilizar Valente, permitindo que Bento o soltasse sem maiores ferimentos. Aquele incidente solidificou a confiança entre os três. Bento viu a coragem e a calma do menino, e Valente demonstrou que seu laço com Léo era especial. O cavalo parecia entender que o garoto era seu porto seguro. Aquele animal rejeitado estava, aos poucos, revelando seu verdadeiro e inestimável valor. Seu Bento observava os dois com um carinho imenso. Léo, antes um menino tão retraído, florescia, ao lado de Valente, tornando-se mais falante e confiante.
E Valente, o cavalo que ninguém queria, transformava-se dia após dia, mostrando uma lealdade e uma doçura que ninguém esperava. Eram 3 almas se curando mutuamente. A tranquilidade da fazenda foi agitada por uma notícia. A prefeitura da cidade vizinha organizaria a Prova de Habilidades Mirins, um evento anual que fazia parte da festa do padroeiro. Crianças de toda a região participariam com seus pôneis e cavalos, demonstrando suas aptidões em um percurso com obstáculos simples. Léo ouviu sobre a prova na escola e seus olhos brilharam. Ele imaginou Valente, agora mais forte e confiante, participando. Mas a ideia logo se desfez ao lembrar dos comentários maldosos de Ricardinho, o filho do Coronel Bastos, um homem rico e influente da região, conhecido por sua arrogância. Ricardinho possuía um pônei caro, premiado em várias competições, e não perdia a oportunidade de zombar de Léo e de Valente, a quem chamava de o pangaré de R$ 10. As palavras do menino mimado feriam Léo, que se sentia pequeno e impotente diante de tanta soberba e desprezo. Ao ver a tristeza no olhar de Léo, seu Bento conversou com o menino. Não deixe que as palavras de gente assim te abatam, Léo. Valente é especial e você também. O que importa não é o preço ou a raça, mas o coração e a coragem. As palavras do velho fazendeiro acenderam uma chama de esperança no garoto. E se a gente inscrevesse o Valente na prova? Gaguejou Léo, ainda incerto. Seu Bento sorriu. Por que não? Seria uma boa aventura para vocês dois, não acha? Assim, contra todas as expectativas e apesar do ceticismo de muitos, decidiram que Valente e Léo participariam da prova. Começaram então os preparativos. Seu Bento, com sua experiência, montou um pequeno circuito de obstáculos no pasto. Pequenos troncos para saltar, cones para desviar, uma pequena ponte improvisada. Nada muito elaborado, mas o suficiente para treinar as habilidades de Valente e a sintonia com Léo. Os treinos eram diários. Léo, montado em Valente, seguia as instruções de seu Bento. No começo, Valente hesitava diante dos obstáculos, mas com a paciência de Léo e os incentivos de Bento, começou a superá-los. O cavalo demonstrava uma agilidade surpreendente para seu porte e uma inteligência notável. Mais do que a técnica, o que se fortalecia era a conexão entre o menino e o cavalo. Léo aprendia a entender os sinais de Valente, seus medos, suas vontades. E Valente confiava cegamente no comando suave de seu pequeno cavaleiro. Era uma dupla improvável, mas cheia de determinação. Ricardinho, ao saber dos treinos, intensificou suas provocações. Aquele cavalo mal consegue andar direito. Quanto mais saltar, vocês vão passar vergonha, gritava ele quando via Léo e Valente. Léo sentia vontade de chorar, mas lembrava das palavras de seu Bento e seguia em frente, a cabeça erguida. O Coronel Bastos, pai de Ricardinho, também não via com bons olhos a participação de Léo. Para ele, a prova era uma vitrine para os animais de elite da região, e a presença de um vira-lata como Valente era quase um insulto. Sua desaprovação era sentida por todos na pequena comunidade. Apesar do desprezo de alguns, Léo e Valente também recebiam apoio. Alguns vizinhos, admirados pela persistência do menino e pela transformação do cavalo, ofereciam palavras de incentivo. Dona Matilde, a padeira da cidade, sempre guardava uma maçã extra para Valente, como um amuleto da sorte. As semanas que antecederam a prova foram de muito trabalho e aprendizado. Valente mostrava progressos notáveis, seu pelo brilhava, seus músculos estavam mais definidos e seu olhar era de um animal alerta e confiante. Ele parecia entender o desafio e estava disposto a enfrentá-lo ao lado de Léo. Seu Bento observava tudo com orgulho silencioso.
Ele via em Léo a coragem que faltava a muitos adultos e em Valente uma nobreza que ia além de qualquer pedigree. Aquela dupla improvável carregava a esperança de que o valor verdadeiro pode surgir dos lugares mais inesperados. Léo, por sua vez, sentia uma mistura de ansiedade e excitação. Ele não sonhava em vencer, apenas em participar, em mostrar que Valente era capaz, que ele não era o pangaré de R$ 10 que todos diziam. Queria honrar a confiança de seu Bento e a lealdade de seu amigo de 4 patas. Numa tarde, enquanto treinavam, Valente superou um obstáculo particularmente difícil com uma graça inesperada. Léo sentiu uma onda de alegria e abraçou o pescoço do cavalo. "Conseguimos, Valente! Nós conseguimos!" Naquele momento ele soube que, acontecesse o que acontecesse na prova, eles já eram vencedores. O dia da prova se aproximava rapidamente. A pequena cidade estava em polvorosa. As famílias preparavam seus filhos, os animais eram escovados e enfeitados. Para Léo e Valente, no entanto, a preparação era mais simples, focada na confiança mútua e no amor que os unia. Seu Bento confeccionou uma pequena cela improvisada para Valente, usando materiais que tinha na fazenda. Não era luxuosa como as dos outros competidores, mas era feita com carinho. Léo limpou e penteou a crina de Valente com esmero, sussurrando palavras de encorajamento em seu ouvido. A atmosfera na fazenda era de expectativa. Até mesmo o ar parecia diferente. Valente parecia sentir a importância do momento, mantendo-se calmo, mas alerta, como se soubesse que um grande dia estava por vir. Ele confiava em Léo, e Léo confiava nele. Isso era tudo que importava. Juca, o velho amigo de Bento, apareceu para desejar sorte. "Esse cavalo tem fibra, Bento, e o menino tem coração. Vocês vão surpreender muita gente", disse ele, dando um tapinha nas costas de Léo. Suas palavras foram um bálsamo para a ansiedade do garoto, fortalecendo sua determinação. A noite anterior à prova foi longa para Léo. Ele mal conseguiu dormir, revivendo os treinos em sua mente, imaginando o percurso. Olhava pela janela para o estábulo, onde Valente descansava, e sentia uma gratidão imensa por ter aquele amigo tão especial em sua vida. Um presente de R$ 10. Seu Bento, percebendo a inquietação do menino, sentou-se ao seu lado. "Lembre-se, Léo, o mais importante não é ganhar, mas dar o seu melhor e se divertir. Valente já é um campeão para nós, não importa o resultado de amanhã." O menino assentiu, sentindo-se um pouco mais calmo. E assim, enquanto a cidade dormia na pequena fazenda de seu Bento, um menino e um cavalo rejeitado se preparavam para enfrentar não apenas uma prova de habilidades, mas também o preconceito e a descrença, armados apenas com sua amizade e a coragem que brota dos corações puros. Valente, o cavalo que custara apenas R$ 10, tinha um futuro incerto, mas ao lado de Léo estava prestes a mostrar ao mundo que o verdadeiro valor não pode ser medido em dinheiro, mas sim na capacidade de amar, confiar e inspirar. A aventura estava apenas começando. A manhã da prova de habilidades mirins amanheceu ensolarada, um céu azul vibrante contrastando com a ansiedade que pairava no ar. O local do evento, um grande campo aberto próximo à igreja matriz, já estava lotado. Bandeirinhas coloridas, barracas de comida e uma pequena arquibancada improvisada compunham o cenário festivo. Léo, seu Bento e Valente chegaram cedo. O cavalo, apesar do ambiente ruidoso e da multidão, mantinha-se surpreendentemente calmo ao lado de Léo. O menino, porém, sentia um frio na barriga. Olhava para os outros competidores, com seus pôneis e cavalos impecáveis, selas reluzentes, e sentia-se pequeno. Ricardinho e seu pai, o coronel Bastos, chegaram em grande estilo, atraindo todos os olhares. O pônei de Ricardinho, chamado Faísca, era realmente impressionante. O menino mimado lançou um olhar de desdém para Léo e Valente. "Vieram mesmo?
Achei que tinham desistido de passar vergonha, disse com um sorriso irônico. Léo engoliu em seco, mas seu Bento colocou a mão em seu ombro. Cabeça erguida, campeão! Lembre-se do que conversamos. O toque do velho amigo deu forças ao menino, que respirou fundo e se concentrou em Valente, acariciando seu pescoço. A conexão entre eles era sua maior fortaleza. O locutor anunciou o início da prova. Seriam diversas baterias, com as crianças percorrendo um circuito que incluía pequenos saltos, desvio de cones, passagem por uma ponte estreita e uma corrida final. Valente e Léo estavam na terceira bateria. A espera aumentava a tensão. As primeiras baterias aconteceram. Alguns competidores se saíram muito bem. Outros cometeram pequenos erros. Ricardinho e Faísca fizeram uma apresentação impecável, arrancando aplausos entusiasmados, especialmente do Coronel Bastos, que observava tudo com um ar de superioridade e orgulho. Finalmente, chegou a vez de Léo e Valente. Ao entrarem na arena improvisada, ouviram-se alguns cochichos e risadinhas. Léo sentiu o rosto queimar, mas olhou para Valente, que parecia tranquilo, confiando em seu pequeno cavaleiro. "Vamos lá, amigo", sussurrou Léo, dando um leve toque com as rédeas. Começaram o percurso. Valente, surpreendendo a todos, moveu-se com uma agilidade inesperada. Desviou dos cones com precisão, transpôs os pequenos troncos com leveza. Léo, concentrado, guiava seu amigo com suavidade, quase sem precisar usar as rédeas. A sintonia entre eles era palpável. A multidão, que antes cochichava, começou a observar com mais atenção. Havia algo de especial naquela dupla, a simplicidade de Léo, a determinação de Valente. Estavam longe da perfeição técnica de Ricardinho, mas havia coração, havia verdade em cada movimento. Chegaram à ponte estreita, um dos obstáculos mais temidos. Valente hesitou por um instante, mas um toque tranquilizador de Léo foi o suficiente. O cavalo atravessou a ponte com passos firmes, demonstrando uma confiança que poucos ali esperavam daquele animal comprado por R$ 10. Ao saírem da ponte, preparavam-se para a pequena corrida final quando um grito cortou o ar. Na bateria que se preparava para entrar, um dos pôneis, assustado com um rojão que alguém soltou indevidamente, empinou e disparou descontroladamente, derrubando sua pequena cavaleira, uma menina chamada Aninha. O pônei desgovernado corria em direção a uma área onde havia uma cerca de arame farpado e um pequeno barranco. Aninha, caída no chão, chorava assustada. O pânico se instalou. Adultos gritavam, mas ninguém parecia saber o que fazer. O perigo era iminente para o animal e para a menina. Léo, sem hesitar um segundo, virou Valente na direção do pônei em disparada. Seu Bento gritou para ele ter cuidado, mas o menino já havia tomado sua decisão. Valente, como se entendesse a urgência da situação, respondeu prontamente ao comando de Léo, galopando com uma velocidade que ninguém imaginava que ele possuía. A cena paralisou a todos. O pequeno Léo e seu cavalo vira-lata cavalgavam não para vencer uma prova, mas para salvar uma vida. Valente, com uma inteligência e coragem impressionantes, conseguiu se posicionar entre o pônei assustado e a cerca de arame farpado, desviando-o da rota de colisão. Com uma manobra ágil, Valente emparelhou com o pônei e Léo, esticando-se bravamente, conseguiu agarrar as rédeas do animal em fuga, puxando-o com firmeza, mas sem violência. Valente ajudava, usando seu corpo para diminuir a velocidade do outro animal, protegendo-o e guiando-o para longe do perigo. Aos poucos, o pônei foi se acalmando e Léo conseguiu pará-lo completamente. Valente permaneceu ao lado, sereno, como um guardião. A multidão, que antes prendia a respiração, explodiu em aplausos e gritos de admiração. Ninguém mais lembrava da competição.
O heroísmo daquela dupla havia tocado a todos. Os pais de Aninha correram para abraçar a filha, que estava assustada, mas ilesa. Em seguida foram agradecer a Léo com lágrimas nos olhos. Você salvou nossa filha, menino, e seu cavalo, ele é um herói, disse a mãe de Aninha, abraçando Léo com força. Seu Bento aproximou-se, o rosto transbordando de orgulho e emoção. Abraçou Léo e acariciou Valente. Vocês foram incríveis, disse com a voz embargada. Até mesmo Ricardinho, que antes zombava, estava calado, observando a cena com uma expressão de espanto e talvez um pingo de admiração. O coronel Bastos, que vira tudo de seu lugar privilegiado, caminhou lentamente em direção a Léo e Valente. Sua arrogância habitual havia desaparecido, substituída por uma expressão séria, quase solene. Todos esperavam uma crítica, uma minimização do feito, mas o que veio surpreendeu. Menino, disse o coronel, a voz grave, o que você e seu cavalo fizeram hoje foi de uma bravura sem igual. Não há prêmio nesta competição que possa pagar por isso. Vocês demonstraram o verdadeiro significado da coragem e da nobreza. Ele estendeu a mão para Léo, que a apertou timidamente. O locutor, recuperado do susto, anunciou ao microfone. Senhoras e senhores, a prova de habilidades mirins de hoje pode não ter um vencedor no placar, mas temos, sem dúvida, dois grandes heróis, Léo e seu cavalo Valente. A multidão irrompeu em mais aplausos, um tributo sincero àquela dupla improvável. Valente, o cavalo comprado por R$ 10, não precisou vencer uma corrida para mostrar seu valor. Sua coragem, sua inteligência e sua lealdade a Léo salvaram. O dia, ele provou que a verdadeira nobreza não está no pedigree ou no preço, mas no coração. E o coração de Valente era imenso. Léo, abraçado a Valente, sentiu uma alegria que mal cabia no peito. Ele não ganhara um troféu, mas conquistara algo muito maior. O respeito e a admiração de todos, e a certeza de que seu amigo era, de fato, o cavalo mais valente e especial do mundo. Seu sorriso tímido agora era radiante. Aquele dia marcou uma virada na vida de Léo, seu Bento e, claro, de Valente. A história do cavalo de R$ 10 que se tornou um herói correu a pequena cidade e as redondezas. Valente já não era visto como um pangaré, mas como um símbolo de coragem e superação, um exemplo vivo. Léo, antes um menino tímido e retraído, ganhou uma nova confiança. O respeito que conquistou naquele dia o ajudou a se soltar, a fazer amigos. Ele continuou cuidando de Valente com o mesmo carinho, e a amizade entre os dois se tornou ainda mais forte, um laço indestrutível. Seu Bento viu sua pequena fazenda se encher de vida novamente. A alegria de Léo e a presença nobre de Valente espantaram a solidão que o acompanhara por tanto tempo. Ele voltara a sorrir, a ter esperança, tudo graças àquele encontro inesperado no leilão e à coragem de um menino. O coronel Bastos, tocado profundamente pelo heroísmo de Valente e Léo, passou por uma transformação. A arrogância deu lugar a uma humildade recém-descoberta. Ele se aproximou de seu Bento, oferecendo ajuda para melhorar as instalações da fazenda, como um pedido de desculpas silencioso por seu ceticismo anterior. Mas a surpresa maior ainda estava por vir. Dias depois do evento, o coronel Bastos procurou seu Bento com uma proposta inesperada. Ele não queria comprar Valente, mas sim investir em algo que pudesse beneficiar outras crianças e outros animais como ele, inspirado pelo que presenciara. Coronel propôs a criação de um pequeno centro de ecoterapia na fazenda de seu Bento, utilizando Valente como principal terapeuta equino. Ele financiaria toda a estrutura, os profissionais, tudo. Queria que a nobreza e a sensibilidade de Valente pudessem ajudar crianças com dificuldades, assim como Léo fora ajudado.
A ideia era ousada, mas cheia de propósito. Seu Bento e Léo ficaram radiantes. Valente, o cavalo rejeitado, agora teria uma missão ainda maior: levar cura e esperança para muitas outras vidas. Aquele animal, avaliado em míseros R$ 10, estava prestes a se tornar um farol de luz. E aqui, a história ganha seu contorno mais comovente. Durante a organização do centro, enquanto pesquisava sobre a origem de Valente para registrar o animal, seu Bento, com a ajuda do coronel, descobriu algo inacreditável sobre o passado do cavalo que comprara por uma pechincha. Descobriram que Valente era filho de uma égua de raça nobre que havia sido roubada de uma famosa fazenda anos atrás e que, após passar por muitos donos negligentes, acabou naquele leilão. Mas a grande revelação era sobre o pai de Valente, um garanhão campeão chamado Destino. O mais surpreendente é que Destino era o nome do cavalo que o próprio Coronel Bastos tivera na infância. Um animal que ele amava profundamente e que fora vendido por sua família em tempos de dificuldade. Uma perda que o coronel carregou por toda a vida, moldando em parte sua personalidade dura. Ao investigar mais a fundo, com a ajuda de veterinários e antigos registros, confirmaram o inacreditável. Valente não era apenas um cavalo qualquer. Ele era neto de Destino, o amado cavalo da infância do coronel. Uma linhagem de nobreza e coragem corria em suas veias, escondida sob a aparência sofrida. A revelação atingiu o coronel Bastos como um raio. Lágrimas vieram aos seus olhos pela primeira vez em décadas. O cavalo que ele desprezara, o Pangaré, de R$ 10, carregava o sangue de seu mais querido amigo de infância. Era como se o destino, de forma irônica e bela, lhe desse uma segunda chance. O coronel abraçou Valente, pedindo perdão em silêncio por não ter reconhecido antes a nobreza que o animal carregava. Aquele momento selou uma nova era para todos. A dureza do coronel se desfez completamente, dando lugar a um homem mais gentil e generoso, redimido por um cavalo e um menino. O Centro de Equoterapia Valente, como foi batizado, tornou-se uma realidade. Léo, agora um adolescente, era um dos principais instrutores, ajudando outras crianças a encontrarem nos cavalos a mesma cura e amizade que ele encontrou. Seu Bento supervisionava tudo com um sorriso orgulhoso. Valente, o cavalo de R$ 10, tornou-se uma lenda. Sua história inspirava a todos que a ouviam. Ele era a prova viva de que o valor não está na aparência ou no preço, mas na essência, no coração. E que, às vezes, os maiores tesouros são encontrados onde menos se espera. Crianças com dificuldades motoras, emocionais ou de aprendizado encontravam em Valente e nos outros cavalos do centro um caminho para a superação. O toque suave, o olhar sereno e a paciência infinita de Valente operavam pequenos milagres todos os dias. Era um trabalho de amor. O coronel Bastos tornou-se o maior benfeitor do centro, dedicando seu tempo e recursos para expandir o projeto. Ele encontrou em Valente não apenas a lembrança de seu passado, mas um propósito para seu futuro, uma forma de retribuir a segunda chance que a vida lhe dera. E assim, o cavalo que ninguém queria, comprado por uma quantia irrisória, transformou-se no pilar de uma iniciativa que mudou a vida de uma comunidade inteira. Sua história ecoava pelos campos, lembrando a todos que a esperança pode surgir da rejeição e a grandeza da humildade. Anos se passaram. Seu Bento envelheceu em paz, cercado pelo amor de Léo, que se tornou um jovem veterinário dedicado aos animais do centro e pela presença constante de Valente, seu amigo fiel até o fim. A pequena fazenda, antes símbolo de solidão, tornou-se um oásis de esperança. Valente, o coração de R$ 10, provou que o verdadeiro valor de um ser não se mede em cifras,
mas na capacidade de tocar vidas, de inspirar bondade e de despertar o que há de melhor em cada um de nós. Uma lição de amor, coragem e, acima de tudo, de redenção. Sua jornada, de cavalo rejeitado a herói e terapeuta, é um testemunho do poder transformador da compaixão e da fé no potencial escondido. Uma história que nos lembra de olhar além das aparências e de valorizar cada vida, pois em cada uma delas reside uma centelha divina, pronta para brilhar. E aí, se emocionou com a história de Valente, Léo e seu Bento, um conto que nos mostra como um simples ato de bondade pode desencadear uma onda de transformações incríveis. O verdadeiro valor, muitas vezes, está onde menos esperamos, não é mesmo? Se você gostou desta jornada emocionante, não se esqueça de deixar o seu like. Ele é muito importante para nós. Compartilhe essa história com seus amigos e familiares para que mais pessoas possam se inspirar. E claro, se ainda não é inscrito, inscreva-se agora no Contos de Galopes. Comente aqui embaixo o que você achou da reviravolta na vida de Valente e qual parte mais tocou o seu coração. Adoramos ler seus comentários e saber sua opinião. Obrigado por assistir e até a próxima. História emocionante aqui no Contos de Galopes. Fiquem com Deus!